Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus. Os irmãos estão conectados pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe. Estamos tendo um problema de internet. Nós já até trocamos. Nós botamos uma internet mais veloz, 500 megas, mas está dando problema. Mas toda a mensagem está sendo gravada. Então está sendo transmitido numa qualidade baixa, que rapidamente a gente colocou o celular ali para não perder a mensagem. Mas toda a mensagem está sendo gravada e depois ela vai ser postada no canal numa qualidade boa que dá para poder os irmãos do canal estar acompanhando. Amados irmãos, mais uma vez eu quero saudar a igreja com a parte de Senhor Jesus Cristo, amém? E glorificar o nome do Senhor por estarmos de pé, amém, queridos? Convido a igreja, está abrindo a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 16, do início da Bíblia para frente, Êxodo, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? 7º livro ali da Bíblia. Juízes, capítulo 16, verso 28. Nesse momento, leve toda a sua atenção para a palavra de Deus. Embora no momento que você está cultuando o Senhor, toda a sua atenção tem que ser voltada para a adoração. Aleluia. Juízes capítulo 16, verso 28, quem abriu diga amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Todos abriram. Diz assim a palavra do Senhor: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e se fez força sobre ela, com a mão direita em uma e com a esquerda noutra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, se assim desejar. Irmãos, nós estamos às vésperas de uma festa maligna. Nós estamos às vésperas do carnaval. Carnaval vem do grego carnavale, que significa festa da carne. Era uma festa direcionada a um dia de pecado. Isso mesmo, a um dia de pecado, a qual naquele dia de pecado se podia fazer todo tipo de abominação que você possa imaginar, que ninguém acusava ninguém, ninguém condenava ninguém. Então, se é um dia de pecado, nós podemos dizer que é um dia para o diabo, porque o pai do pecado é Satanás, amém? A vida da pessoa pensa que o diabo só é pai da mentira, que é um dos pecados, mas na verdade ele é pai de todo o pecado. Então, quando se diz que vai ter um dia para a carne, exatamente a carne que a palavra fala que temos que matar. A Bíblia fala que agradar a Deus consiste em matar a nossa carne, matar o nosso eu, a nossa vontade, o desejo carnal que milita para com as nossas vidas, não é isso? Com o nosso espírito, a vil concupiscência, a cobiça dos olhos. Então, nada melhor do que falar de um texto, pertinente para o momento. Falar da vida de Sansão, que quando nós examinamos a vida de Sansão, quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós conseguimos enxergar o passo a passo do pecado na vida do ser humano. Como ele entra, como ele age, a parte prazerosa do pecado e, claro, a consequência dele, e também como se livrar dele. Sansão, ele foi um homem separado desde o ventre de sua mãe. E você deve pensar assim: puxa, deve ser uma coisa maravilhosa ser separado por Deus desde o ventre da minha mãe. Pois eu vou revelar agora aqui, pelo Espírito Santo de Deus, quem aqui nesse culto, também quem está conectado, é separado pelo Espírito Santo de Deus desde o ventre. Quem quer saber, diga amém. Você quer saber? Então eu vou dizer para você, amém? O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu me cerca de perto. Se
aos céus tu estás, se descer ao mais profundo abismo tu estás, se no céu fizer a minha cama, ali também tu estás. Se tomar as asas da alma, tu também estás. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, a minha vida, o Senhor escreveu em um livro. Amém? Ele está dizendo que a minha vida, a sua vida, a nossa vida foi escrita em um livro. Então eu e você e todos que nos assistem, desde o ventre da nossa mãe, Deus traçou um plano para nós. Somos escolhidos desde o ventre. Eu quero dizer para você que não tem uma pessoa na terra que Deus não escolheu desde o ventre. O grande problema é que essas pessoas, quando nascem e têm o entendimento, elas não escolhem a Deus. Que Deus te escolheu, não tenho dúvida. A pessoa mais terrível que tem na terra, que faz as piores atrocidades, Deus escolheu ela desde o ventre. Mas se Deus escolheu desde o ventre, por que ela faz todo tipo de atrocidade? Porque ela não escolheu Deus. E Deus, ele não vai interferir no teu livre-arbítrio, embora ele te escolha, ele te ama. Você quer ver uma coisa? A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo, todos os habitantes, de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o filho para salvar o mundo, mas ele termina dizendo que só vai salvar quem crê, porque o crer é um livre-arbítrio. Escolher a Deus é um livre-arbítrio. E Deus, ele não quer que você o sirva por imposição, ele quer que você o sirva por amor. Amém, queridos? Então Sansão escolhido desde o ventre, consagrado pela sua mãe ao Senhor. Quantos, quando nasceram, foram consagrados a Deus, irmãos? Quantos filhos estão perdidos? Quantos homens e mulheres perdidos? A mãe e o pai olham com lágrima nos olhos e falam: mas quando meu filho nasceu, quando a minha filha nasceu, eu consagrei-os a Deus. Eu não entendo por que meu filho está perdido, por que a minha filha está perdida. Porque quando alcançou a consciência, eles não escolheram Deus. E não escolher Deus é não escolher a vida, é não escolher a paz, é não escolher a libertação, é não escolher a salvação. É uma escolha. E quantos pais e mães sofrem ao ver os seus filhos? Sansão não foi diferente. Ele foi ungido pelo Senhor. Ele recebeu força do Senhor. Ele recebeu graça do Senhor. E a palavra do Senhor, ele vai dizer em Provérbios capítulo 6, preste bem atenção: para que os filhos venham se ater aos mandamentos dos seus pais, e atar os mandamentos dos seus pais de forma perpétua ao seu pescoço. Porque os mandamentos, a repreensão dos pais, a correção dos pais, é como mandamento do Senhor. A Bíblia está dizendo, não eu, que a maneira de Deus falar com os filhos é através da boca dos pais. Quem está entendendo, diga amém. Isso te livrará da mulher prostituta. E isso vale para o homem também, vale para a mulher também. O mandamento é para os filhos. Te livrará do homem prostituto, da mulher prostituta, do laço de Satanás. E quando Sansão, na sua força, na sua bravura, o homem vencedor, porque até então agradava a Deus, é a alegria do Senhor nossa força? A alegria do Senhor nossa força é. E foi consagrado a Deus Sansão, e foi consagrado o seu cabelo para que não passasse navalha. Quando a Bíblia fala de cabelo, muitas pessoas se referem ao véu. O cabelo é o véu da mulher. Mas no caso Sansão ali era um homem. E cabelo se refere também aos seus pensamentos. Quando a gente tem um sonho, uma visão com a pessoa com o cabelo embaralhado, com o cabelo todo embaralhado, quando tem uma visão com o cabelo sujo, está ligado aos pensamentos daquela pessoa, que o diabo tem jogado na mente, ela tem alimentado. Então quando a sua mente, e falando de mente, automaticamente fala de coração, amém? Porque as tuas lembranças estão aqui, a gente fala coração, mas elas estão onde? Elas estão aqui.
Então, quando a gente fala, amados irmãos, de mente, nós também falamos de coração. Então foi guardado o cabelo de Sansão, foi guardado a mente de Sansão, foi guardado o coração de Sansão. E a palavra de Deus fala que de tudo que devemos guardar, guardamos o nosso coração. Escuta o que eu vou falar para você: se você guardar o teu coração, a tua mente, você conseguirá guardar todo o teu corpo. Você conseguirá guardar todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Amém, queridos? Todo o seu corpo, tá certo? Sansão matou o leão. Exatamente. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que Satanás está bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Mas a força que o Espírito Santo de Deus te deu, tu consegue matar esse leão que é Satanás. Amém? Mas voltando aqui para a mensagem, para o texto, a mente, o coração de Sansão estava consagrado ao Senhor. Mas havia uma investida de Satanás para que viesse tirar a força daquele homem. Eu vou falar uma coisa para você: Satanás, ele trabalha 24 horas por dia, todos os dias, para tirar a minha força, a sua força. E a minha força não está no cabelo, a minha força não está na orelha, olha que ela é grande. A nossa força está no Senhor. A força de Sansão estava na obediência a Deus. E foi consagrado algo ao Senhor, foi consagrado o cabelo foi consagrado, a sua vida foi consagrada, e aquilo que é consagrado a Deus, não pode ser oferecido a demônios, não pode ter parte com demônios. Quando foi pegado os utensílios do templo, levado por Nabucodonosor, o seu filho Belsazar, após a morte de seu pai Nabucodonosor, ele faz um jantar, aquele jantar tem todo tipo de abominação, e ele comete a loucura de fazer o jantar com os utensílios que foram presos da casa do Senhor, achando que aquele prato não era nada, que aquele talher não era nada. Sim, não era nada, até ser consagrado a Deus. Quando foi consagrado a Deus, passou a ter valor. E quando ele começou a usar aquilo que era consagrado a Deus para coisas abomináveis, a mão do Senhor apareceu. E a mão do Senhor, ela já aparece com juízo. Ela aparece na parede, escreve: Menel, Menel, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança e achado com falha. Tirado foi de você o reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite ele morreu. Você precisa aprender que quando você levantou a sua mão e entregou a sua vida, você consagrou ela ao Senhor. E quando você pega os olhos que foi consagrado ao Senhor e coloca os teus olhos perante coisas abomináveis, a sua boca, a sua mão, os seus pés, os seus membros sobre aquilo que é abominável, a mão do Senhor, ela virá. E o Senhor te achará com falha. A tua vida você consagrou, ela pertence a Deus, ela é santa. Quem está entendendo, diga amém. E a vida de Sansão, ela era uma vida consagrada a Deus, e a força do Senhor estava com ele, mas Satanás queria tirar essa força. Amados irmãos, quando nós vamos para a vida de Saul, nós vamos ver que no capítulo no capítulo 15, no verso 22, lá de 1 Samuel, você vai ver o pecado de Saul. Você vai ver o pecado de Saul. E quando você vai mais à frente no capítulo 16, no verso 14, diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Você lembra que antes, quando ninguém acreditava em Saul como rei, Saul ele foi para o meio dos profetas e o Espírito Santo de Deus tomou ele? Você lembra? Lá no texto, o Espírito Santo toma ele, toma. E quando o Espírito Santo toma ele, os inimigos se levantam contra o povo entra em desespero. Saul ele sai, meu querido, em nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Depois o irmão fala, amém? Na autoridade que é no nome de Jesus. Nada nem ninguém vai atrapalhar a passar a palavra do Senhor, porque essa palavra é para te preparar para o carnaval, é para te preparar para os laços do diabo, amém?
Então você preste atenção no que o Espírito Santo de Deus quer falar com a tua vida. Preste atenção na batalha que vamos enfrentar, mas a mensagem vai ser pregada. Amém, queridos? Há uma estratégia do diabo. Saul, quando ele peca, o Espírito do Senhor se retirou dele. Quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, que ele está no meio dos profetas, e logo os inimigos se levantam para guerrear contra o povo entra em desespero. Saul fala: que isso? Vamos guerrear, vamos lutar. E a palavra fala que Saul lutou bravamente e livrou o povo. Ele livrou o povo porque o Espírito do Senhor tomou ele. E quando o Espírito do Senhor te toma, você é forte e vence qualquer batalha. Amém, igreja? Então Satanás sabe da força que está em você. Ele sabe da força que tem na tua mente, no teu coração. Ele sabe que você é templo do Espírito Santo de Deus. Então Satanás ele precisa trabalhar para tirar essa força. E como que o diabo tira essa força? Através do pecado. Mas a questão é, como que o pecado entra? A palavra vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. Presta atenção no que eu vou te falar. A candeia do corpo são os olhos. Alguém pode me dizer o que uma candeia faz? Ela ilumina. Amém? Está dizendo que a luz, ela vai entrar na tua vida pelos teus olhos. Mas ele vai falar também que as trevas, ela também vai entrar pelos seus olhos. Porque o mesmo texto que fala que a candeia do corpo são os olhos, fala que se o olho for bom, ele terá luz. Mas se o olho for mal, terá trevas. Amém? Não entrou pelo ouvido de Sansão. Não entrou pelas mãos de Sansão. Não entrou pelos pés de Sansão. Entrou pelos olhos de Sansão. Satanás, ele tenta várias estratégias. Ele não consegue. Ele tenta vários meios para atacar Sansão. Ele não consegue. Até que ele descobre um meio. E esse meio chama-se Dalila. Eu não sei qual é a Dalila da tua vida. Eu não sei se a Dalila da tua vida é o celular, é a pornografia, se é a mentira. Eu não sei o que é, mas essa Dalila tem que cair por terra hoje. Porque se ela não cair por terra hoje, ela vai te derrubar. Foi avisado para Sansão, ela vai te derrubar. Deus não está nisso, ele ignorou. Deus não está nisso, ele ignorou. Deus não está nisso, ele ignorou. Por que ele ignorou? Eu sou forte, eu sou bom. Querido, você é forte até onde você obedece a Deus. Se Deus está falando, não faz. Se Deus está falando, sai daí. Não tem pacto com isso, você continua fazendo. Você continua tendo pacto. Você está em desobediência. E quando você está em desobediência, você quebra a comunhão. E quando você quebra a comunhão, Satanás te vence. E quantas coisas Deus tem confrontado a gente na palavra, dizendo: não faz, não olha, não vai. E a gente faz o quê? A gente faz, a gente olha, a gente vai. Quando Dalila aparece na vida de Sansão, a palavra fala que a repreensão dos pais são com mandamento. Seus pais olham e falam assim: olha, foge disso. Não é isso para a tua vida. Foge disso. Sansão ouviu? Sansão ouviu? Tem pessoas que é boa demais para ouvir. Tem pessoas que elas já alcançaram a autossuficiência espiritual, que ela está acima do Espírito Santo que revelou a palavra. Porque a palavra fala não, ela fala não tem nada a ver. Se for assim vai ser bitolado. Não, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois não foi produzida por homens, mas sim por homens inspirados por Deus. Então a inspiração dela é Deus. Deus é meu guia. E Ele tem que ser o teu guia também. Então ele entra pelos olhos. Que mulher bonita. Que mulher linda. Que mulher formosa. Ele entra pelos olhos. A partir do momento que ele vê, a partir do momento que ele se encanta. Quem era você? Quem era você antes de entrar naquele site? Tem pessoas que passam a cortar o seu braço, passam a viver uma vida obscura, passam a viver uma vida depressiva, passam a viver uma vida isolada. Quero um rapaz feliz, quero uma moça feliz, porque acessou alguma coisa, e aquilo que acessou chamou atenção.
E aquilo foi aprisionando e foi te tirando do convívio, foi te tirando da vida que você tinha, foi te isolando. Daqui a pouco está cortando o pulso. Tem jovens se matando, tem pessoas que ficam viciadas em pornografia. É ou não é? Pelaquilo que primeiro viu. Quando vê, acha bonito, já chamou atenção. A palavra fala, amados irmãos, que Eva e Adão, eles não precisavam daquele fruto. O Senhor fala que tudo que eles precisavam para viver estava ali, que eles não podiam tocar naquela árvore. Mas a palavra fala que Eva foi até aquela árvore, que aquela árvore, ela era o quê? Agradável às vistas, aos olhos. Mas o crente, ele continua ignorando e acha que ele pode ver qualquer programa. Ele acha que pode ver qualquer filme. Ele acha que pode estar em qualquer ambiente. Porque o crente de hoje em dia, irmãos, eu estou pregando o que o Espírito me manda pregar. O crente de hoje em dia, ele está acima dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os crentes de hoje estão acima, sem ler Bíblia, sem orar, sem ter vida de consagração, mas eles estão acima. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o diabo, ele enganou um texto de anjos, arcanjos, serafins e querubins. Aí tem crente hoje que acha que não vai ser enganado pelo diabo. Se os anjos e arcanjos forem enganados, quem te disse que tu não vai enganar? E a única maneira do diabo não te enganar é você não andando por vista, mas você andando por fé. Andar por fé, andar de acordo com a palavra. Daquilo que a Bíblia fala. Senhor, a tua palavra é escudo e bloqueio. Como que ela vai ser escudo e bloqueio na tua vida? Quando você dá crédito ao que ela diz. Quando você dá crédito a esta palavra. Então primeiro entra pelos olhos. Ele se encanta pela beleza. O crente se encanta com aquela maquiagem. Aí quer maquiar igual. Se encanta com aquela roupa, não é isso? Tem homem agora se encantando com sobrancelha feita. Tem homem agora se encantando com unhazinha, né, de francesinha. Tem homem agora se encantando com calça apertadinha. Aquilo vai andando assim. Os homens agora estão se encantando. É desse jeito. E se encanta pelo modo de falar, se encanta pelo cabelo, se encanta com os programas e quer ser igual. Ele se encantou com Dalila. A partir do momento que os teus olhos se encantam com aquilo ali, o próximo passo é o relacionamento, a amizade. E a palavra do Senhor fala no Salmo 1, não eu, é a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Mas antes de ter o seu prazer na lei do Senhor e na medita de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cuja folhagem não cai, o seu fruto dá na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O que tem de crente afundado, o que tem de crente aí, irmão, passando fome, mendigando pão, porque está no conselho do ímpio, está sentado na roça dos escarnecedores, não medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque se o seu prazer está aqui, ele fala que tudo quanto puser a tua mão prosperará. Prosperará. É o Senhor falando, não se assenta na roda dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Mas o crente está onde? Na roda dos escarnecedores. É a Bíblia. Então a primeira coisa é os olhos. Depois dos olhos vem o que? A amizade. Começa aquela amizade, começa aquela coisa tímida, depois vai virando amigo, vai virando amiga, daqui a pouco está junto, mas está junto de quem? Do servo, lendo a Bíblia? Não, está com o ímpio. Aí a primeira coisa é pregando para o ímpio, né? Não, vem para a minha igreja, começa a pregar, começa a falar de Jesus. Mas você começa a falar de Jesus para ele, começa a falar de Jesus para ela, mas daqui a pouco não é o cabelo dela que está igual ao teu, é o teu que está igual ao dela, é o teu que está igual ao dele. Daqui a pouco a tua fala está igual, daqui a pouco está menos vindo para a igreja e está indo mais para lugares onde ele vai. Pois bem, Sansão passou a passar menos tempo com seus pais, passou a passar menos tempo com as coisas do Senhor. E Sansão estava passando o tempo todo com quem? Com quem? Dalila. O tempo todo com Dalila. Aí vem a mãe, vem o pai, olha, sai daí, você é furada, é laço, entra aqui e sai aqui porque eu sou forte, porque eu mato o leão.
Não, tu matou o leão lá atrás. Sansão matou o leão lá atrás. Mas a palavra fala que a minha luta contra a carne é diária. Eu tenho que matar leão todo dia. Então eu não tenho que estar forte um dia, eu tenho que estar forte todos os dias. Porque se eu não matar o leão, ele me mata. E esse leão é Satanás. A amizade. Primeiro os olhos, depois a amizade com Dalila. É o passo a passo do pecado. Depois da amizade, o relacionamento abominável aos olhos do Senhor. Não entrareis as mulheres das outras nações. Mas Sansão adentra. E a palavra do Senhor vai dizer que se eu me deitar com uma prostituta, eu me torno prostituto. Está escrito sim ou não? E quando Sansão, ele adentra Dalila, ele coabita com Dalila, ele dorme com Dalila, o laço já está feito. E aí ela começa a trabalhar na mente, no coração. Vem cá, tu não confias em mim? Confio. Tu não me amas? Eu te amo. Então me diz onde está a tua força. A minha força, se você pegar as cordas virgens que não foram usadas ainda e me amarrar, ali vai estar a minha força. E ela amarra Sansão e chama os inimigos. Quando ela amarra e chama os inimigos, ele rebenta a corda. Quando ela amarra ele e chama os inimigos, Deus está revelando: olha quem está do teu lado. Ela fica chateada: você não é meu amigo, você não me ama, você mentiu para mim. O diabo trabalha dessa maneira. O diabo trabalha dessa maneira. Ele vai se vitimizando para tu ter pena. É meu amigo, é minha amiga, é meu colega, é minha colega. Eu vou fazer para não ferir, eu vou fazer para não magoar. Teu amigo é Jesus. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Se você está magoando o teu pai, se você está magoando a tua mãe, se você está magoando o Senhor, se você está magoando quem você ama por conta de um amigo, de uma amiga, quem está no amigo e na amiga é Satanás. Porque se não for o diabo, as ações daquele amigo te levará a agradar ao Senhor. Mas se ações daquele amigo, daquela tua amiga, te leva a desagradar a Deus, quem está ali é o diabo. Mas se ele viesse de chifre, de rabo e tridente, você ia ver ele. Então ele tem que vir em beleza, em formosura. Ele tem que vir se fingindo amigo. Quem está entendendo, diga amém. E acontece por várias vezes. Várias vezes acontece. Me fala, Sansão, faz isso. Ela fazia, chamava os inimigos, Sansão ia lá e faz isso. Então o Senhor deu vários sinais de que ela não queria descobrir a força de Sansão, porque ela tinha uma curiosidade amorosa. Não. Ela queria descobrir a força de Sansão para entregar para os inimigos. Ali é Satanás sondando a tua mente, sondando o teu coração, para descobrir os teus segredos, os teus desejos e colocar na mão dos demônios, das legiões, para destruir a tua vida. Amém, igreja? A mensagem é aqui. Você não quer assistir a mensagem? Vai ver Big Brother em casa. Você veio para adorar o Senhor, para escutar a mensagem. Quem veio escutar a mensagem, diga amém. Então é aqui. O Espírito está falando. Quando o Espírito fala, a igreja se cala. A Bíblia diz que quando o Espírito fala, a igreja se cala. Quem entendeu, diga amém. Reverência ao Senhor e a palavra que o Espírito Santo de Deus está falando. Por quê, irmãos? Todo carnaval se desvia dúzias de pessoas. Eu vou repetir. Todo carnaval se desvia dúzias de pessoas. Quem já viu isso aí, diga amém. Amém? De repente você fala, tem uma pessoa que já se desviou num carnaval desse aí da vida, mas glória a Deus voltou, amém? Glória a Deus está firme. Existe uma batalha espiritual aqui. É o Espírito Santo de Deus que está mandando eu pregar essa mensagem. É o passo a passo do pecado, e vai dizer para mim que não foi assim com você.
O passo a passo revelado na vida de Sansão não foi assim com você, foi diferente disso. Satanás começa a sondar, Satanás começa a trabalhar, até que ele vai descobrir como te derrubar. Ele vai entregar as legiões de demônios para te aprisionar. Mas antes de Satanás fazer isso, para ele saber os seus segredos, ele vai fazer você ter prazer com ele. Primeiro os olhos, depois a amizade, depois vem o prazer. Ela deu prazer para Sansão. Ela deu prazer, ela se deitou, ela deu prazer, ela realizou os desejos e fantasias sexuais de Sansão. Quem está entendendo, diga amém. Falar um português bem claro aqui. A ponto de Sansão fazer tudo o que ela queria. Aí você vai falar assim: Sansão fez tudo o que ela queria porque Sansão é bobão. Tem homem que é bobo mesmo. Eu não sou bobo não. Não, querido, ele fez tudo o que ela queria, porque quando você se vende a Satanás, ele toma a tua mente, ele toma o teu coração. A palavra fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então é uma habitação para o Espírito, amém? Quando sai o Espírito de Deus, aposta o Espírito do diabo, como está escrito que aconteceu lá com Saul. Então ali, Sansão, ele já estava no domínio de Satanás, não de Deus. E quando você está no domínio de Satanás e não de Deus, você faz as coisas erradas, como se elas fossem certas. Você faz as coisas erradas como se elas fossem normais, como se não tivesse problema nenhum. E é assim que Sansão age, como se nada tivesse acontecendo. É ou não é, igreja? Está tudo lindo para Sansão, está tudo maravilhoso. Até que ele vai ver que aquela que encantou seus olhos, aquela que ganhou a sua amizade, aquela que ganhou o seu coração, aquela que ele achou maneira, que ele achou legal, que ele achou gostosona, que ele achou sensacional, a ponto dele revelar o seu coração para ela, até tirar a máscara, e ele vê que o tempo todo era Satanás, o tempo todo era o diabo, o tempo todo a pessoa vira maconheira, porque o amigo que o pai falou, não quero essa amizade, e ele preferiu, ele vira maconheiro, porque o amigo falou, experimenta, virou ali, irmão, mas cheirando cocaína, porque o amigo falou, experimenta. Ele não saiu de casa e falou assim, eu vou lá e vou experimentar cocaína. Não, um amigo, um colega, uma amiga, é o crack, a bebida, a cachaça, a prostituição. Alguém o encantou com os olhos, alguém ali, irmão, se aproximou, alguém fez um laço de amizade, e esse mesmo alguém que era amigo, ao estar lá no fundo do poço, destruído, viu que aquele na verdade era Satanás. Por isso que a palavra do Senhor diz, grava lá em 2 Coríntios 6, que comunhão há da luz com as trevas, do santo com o profano, de Deus e Belial. Por isso não, agora esqueci, por isso não. Está vendo? O problema é que não lê Bíblia, irmãos. Se lesse Bíblia, estava diferente. Por isso não se enfiei num jugo desigual com os ímpios. Não se enfiei num jugo desigual com os ímpios. Para o ímpio a gente só prega a palavra e traz para Jesus. A gente não tem roda de amizade, ciclo de amizade, senta onde ele senta, faz o que eles fazem. Primeiro ela deu muito prazer para ele. Poxa, eu não sabia, mas é tão prazeroso sair de noite. Poxa, eu não sabia, mas é tão prazeroso ir no baile. Poxa, eu não sabia, mas é tão prazeroso sentar com meus amigos, sentar com meus colegas. Tem nada a ver, são meus colegas, querem o meu bem. E o pai e a mãe estão falando, não tem, sai daí. Só não tem nada a ver. E eu descobri isso. Me dá prazer a maconha, sói, puxa vida. A cocaína me dá tanto prazer. Tomar a cervejinha, da cervejinha vai para cachaçinha, daqui a pouco vira embriagar. Me dá tanto prazer. O sexo antes do casamento dá tanto prazer, não é isso? Depois o diabo vem e tira a máscara. Quando tira a máscara, você quer correr, os demônios já estão tudo à tua volta, porque tornou o seu último estado pior do que o primeiro. E eles te acorrentam. Mas antes de te acorrentar, eles seguram no seu braço
Porque quando eles vieram, que seguraram nos braços de Sansão, que Sansão foi lá, não, segurou, eu sou forte, larga, que ele fazia assim, não tinha efeito nenhum. Ele não conseguia tirar aqueles homens dali, porque a força de Sansão tinha ido, tinha se esvaído. A força de Sansão não era o cabelo que foi cortado, era o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus se vai, acaba a tua força de orar, de ler, de buscar, de fugir do pecado. E quando ele segura Sansão, que ele já não tem mais a força, ele já não tem mais o Espírito, a primeira coisa que eles fazem é ir no olho de Sansão. Porque quando o Espírito Santo de Deus sai da tua vida, o próximo passo é a cegueira espiritual. E após a cegueira espiritual, vem o aprisionamento espiritual, porque primeiro fura os olhos, depois acorrenta Sansão. Então o diabo, ele encanta os teus olhos, depois que encanta os teus olhos, ele se aproxima de você, cria um laço de amizade, depois um relacionamento, depois ele sonda a tua mente, porque ele não tem poder de saber o que está nela, ele começa a sondar para que você fale com a tua boca, a tua fraqueza. E ao saber, ele direciona os demônios como vai te destruir. E quando os demônios logram êxito naquilo porque você deu brecha, o espírito se retira. E quando o espírito se retira, a visão espiritual vai embora. E quando a visão espiritual vai embora, você fica aprisionado. É assim ou não é? Ou por que tu acha que está contando a história de Sansão? Só para ser uma história? Tem todas as revelações naquele texto. E aí, você fica aprisionado nas colunas do templo. Templo de Deus ou do inimigo? De Deus ou do inimigo? Mas a palavra do Senhor vai falar lá na igreja de Filadélfia, a igreja fiel, que essa igreja fiel, eu e você, vai ser colunas no templo do Senhor, amém? Então olha o que o diabo faz, eu e você, que tem que ser coluna no templo do Senhor, o diabo vem e aprisiona no templo dele, é o templo do pecado, da perdição, da prisão espiritual. Mas eu vou te mostrar como Deus é maravilhoso. A Sansão se matou, foi para o inferno. Sansão já estava morto. Só que antes da morte física total dele, veio a morte espiritual. Só que você precisa entender. Aonde Sansão estava preso, acorrentado, e por que ele estava preso e acorrentado ali? Porque os seus inimigos estavam em festa. A Bíblia fala que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E quando que o diabo faz festa? É quando um santo se contamina. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Mas quando um santo se contamina, quem faz a festa é o diabo. Quem faz a festa é o inferno. Quem faz a festa é os demônios. E a palavra do Senhor fala que eles fazendo festa trazia Sansão para alegrar eles. A Bíblia fala que quando eles faziam festa, pastor Jorge, ia fazer festa, a alegria principal da festa não era o churrasco. A alegria principal da festa não era o pagode, o samba, o funk, não. A alegria principal da festa é quem? Sansão. Traz Sansão para alegrarmos. A alegria do teu inimigo é ver você sem o Espírito Santo de Deus. A alegria do teu inimigo é ver você cego espiritualmente. A alegria do teu inimigo é ver você acorrentado no pecado. Então quando você está acorrentado no pecado, quando você está cego espiritualmente, quando você está sem o Espírito Santo de Deus, o diabo ele está em festa, porque aquele resultado negativo na tua vida foi ele que trouxe. E ele não trouxe porque é mais forte do que o teu Deus. Ele trouxe porque você não seguiu as instruções do teu Deus.
E Deus tem dado instrução. Deus tem falado. Deus tem mostrado. Deus tem me mandado falar, eu tenho entregado. E tem muitas pessoas que estão aqui, dando glória a Deus e aleluia, mas que estão com a condição exatamente como a de Sansão. Mas quando Sansão está cego, sem o espírito, sem força, e acorrentado, esperando a morte, a palavra fala no versículo 28, que Sansão clama a alguém. Quem? Então o Senhor está dizendo hoje, que nessa condição que você se encontra, se você fizer um clamor sincero, Ele vai trazer força para você. Mas eu deixei os meus olhos me enganar, eu contaminei eles. Eu fiz amizade com o mundo. A palavra fala, lá em Tiago, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ele fez amizade com Dalila. Naquele momento se tornou inimigo de Deus. Mas eu fiz amizade com o mundo. Eu me deixei levar pelos prazeres do mundo. Eu me deixei cegar espiritualmente. Eu me deixei me aprisionar. E o Senhor agora está me ouvindo? Eu estou te ouvindo exatamente porque você está falando que a culpa foi tua. Porque tem gente que vende os olhos para o diabo, faz amizade com o mundo, se envolve nos prazeres do mundo, fica acorrentado nas armadilhas do diabo e fica perguntando: por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Por que eu estou passando por isso, Deus? Você não, tu está dizendo: eu fiz, eu pequei, eu errei, a culpa é minha. E a palavra do Senhor fala que aquele que confessa e abandona o pecado alcança do Senhor misericórdia, aleluia. Mas se ele alcançou misericórdia, pastor, por que ele morreu? Irmão, aprende a olhar a palavra no Espírito. Aprende a enxergar as revelações que estão além da letra. Sansão entendeu que o que colocou ele ali foi a fraqueza da sua carne. E ele entendeu que só poderia se libertar daquela prisão matando a sua carne. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me matar? Não é isso. Não é isso. Sansão sabia que após aquela morte ele seria morto. Ele sabia. Não tinha jeito, ele já estava morto. Mas ele queria lutar contra aquela prisão. E ele pede força: Deus, me dê força para vencer os meus inimigos. O inimigo de Sansão era inimigo na carne. O teu inimigo é o pecado. E quando Deus dá força para Sansão, que ele quebra aquelas correntes, ele fala: me leva aqui nas colunas, porque ele ainda está cego, me leva. Quando leva, ele bota a mão em uma, bota a mão em outra. Ele vai falar: eu vou quebrar as colunas do pecado na minha vida. Eu vou quebrar as colunas do pecado da minha vida. Vai quebrar hoje, vai desmoronar hoje. Eu não quero mais o pecado na minha vida. E ele quebra aquilo ali. Escuta o que eu vou te falar. Com uma oração, Deus te dá poder para ter uma atitude contra o pecado. A palavra diz que na morte de Sansão, ele matou mais inimigos do que na sua vida. A palavra do Senhor diz, presta atenção, escuta aqui o que eu vou falar. A palavra do Senhor diz que quando uma pessoa sai da presença do Senhor, o estado dela tornou maior do que o primeiro. E a explicação está quando a palavra diz que o espírito maligno sai. Voltando, ele encontra a casa vazia, varrida e adornada. Ele volta com 7 pior. 7. Só que não é 7 demônios. É 7 legiões. Uma legião tem 7.000 demônios. Você está entendendo? Uma legião são 7.000 demônios. Quando Sansão
falou: eu vou quebrar o pecado na minha vida, eu vou quebrar o pacto com o templo de Satanás, eu vou quebrar isso, eu vou matar a minha carne. Quando ele mata a carne, ele mata legiões de demônio que está agindo na vida dele, mata a prostituição, que tu vai matar uma legião de demônio, mata a cobiça, uma legião de demônios, mata a sensualidade, uma legião de demônios. Como é que eu mato a sensualidade? Como é que eu mato tudo isso? Mata a sua carne. A carne de Sansão foi eliminada. Mata a sua carne. Como que Sansão teve força para matar a carne? Clamando. Ele teve força para matar a carne clamando. Sansão clamou, mas ele clama dizendo: é minha culpa, eu errei, eu fiz o que é mal, eu mereço estar aqui, Senhor, mas me dá força, porque por minha culpa o inimigo está zombando de ti. Eu não quero que o inimigo zombe de ti por minha culpa. Me dá força, me dá unção. Ele não pede cura, ele não pede, irmãos, cura do teu corpo físico, ele pede cura espiritual. E Sansão morre lutando. E pasme o que eu vou te falar, está salvo. Sansão não pegou a espada e se transpassou, não. Sansão não tinha arma nenhuma na mão. A única arma que ele tinha era mais poderosa, era no seu coração, era o poder de Deus que foi renovado. E quando o poder de Deus foi renovado, você consegue quebrar as cadeias e a coluna que te aprisiona pelo poder de Deus. E quando ele quebra aquelas colunas, os inimigos caem por terra. E Sansão, ele morre em carne, mas ele nasce em espírito. Se você morrer na carne agora, tu vai nascer no espírito. Tu vai nascer da água, que é a palavra, que está confrontando a tua vida, e tu vai nascer no espírito. Então saiba que o diabo, ele vai trabalhar nesse carnaval nos teus olhos. Depois que ele trabalhar os teus olhos, você vai se encantar. Depois que se encantar, você vai desejar a amizade. Depois da amizade, o relacionamento. Depois do relacionamento, o prazer. Depois do prazer, ele vai sondar a tua mente, teu coração, e vai pegar os desejos ditos pela tua própria boca. E aquilo ali vai ser colocado para os demônios. Satanás, ele vai tirar a tua visão espiritual. Você vai perder a tua força, que é a unção de Deus. E depois você vai estar aprisionado na prostituição, na mentira, a ponto de não ter força para sair de lá. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus mandou entregar para a igreja nesse momento. Não é uma palavra que te faz pular. Não é uma palavra que te faz rodar. Não é uma palavra que ganha like na internet, não está nem aqui para isso. Mas é uma palavra que te prepara para as armadilhas que o diabo vai colocar lá fora, e uma mensagem que te dá força para sair da prisão que muitos se encontram. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, o Senhor tem falado neste lugar. Mas o diabo, ele pode encantar teus olhos. Os mesmos olhos que ele encanta, é o mesmo que ele fura depois. Ele pode encantar os teus olhos. Você pode fazer amizade com ele. Você pode se relacionar com ele. Você pode ter prazer com ele. Você pode ter perdido a presença do Espírito Santo de Deus. Tu pode estar aprisionado agora por Satanás. E o diabo pode estar pronto agora a tirar a tua vida. Você pode estar sendo motivo de chacota agora para os demônios. Mas se tu fizer um clamor, com o coração quebrantado e contrito, a Bíblia fala que o Senhor não despreza. O Senhor, ele vai esquecer que você se deixou levar pelos olhos. O Senhor vai esquecer que você se encantou. O Senhor vai esquecer que você se envolveu, que você se relacionou, que você teve prazer com o diabo, que você não quis a presença dele. Ele vai esquecer tudo isso, ele vai colocar uma pedra, e ele vai te dar uma força sobrenatural, para tu vencer todos os teus inimigos. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então, se você se encontra nesse estágio, a força que você precisa, Deus está te dando através dessa mensagem. Clama a mim e responder-te. E você, que o diabo está começando a colocar as coisas nos teus olhos, está começando a achar legal, essa mensagem é para você virar a cabeça para o outro lado e quebrar esse encanto.
Mas você que já passou todas essas etapas, já está aprisionado ali, morto espiritualmente, essa mensagem é para você abrir o coração, clamar, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, que o Senhor hoje fará um concerto na tua vida. Que o Senhor nos abençoe. Palavra, pastor Jorge. Nem sonhava na minha vida pregar isso. Eu estava no louvor. Minha filha, fala em voz alta. O que eu falei com você? Não, fala alto, fala alto. Eu falei, minha filha, está tendo louvor. E a voz do Senhor está me falando a palavra aqui. Amém? Derruba essa Dalila da tua vida. Porque se você não derrubar ela, ela vai derrubar você.